Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciando então a mais uma reunião do nosso encontro aqui do Amor Exigente, e eu começo então perguntando a todos, né? Como vai você? E claro, né, cada vez melhor. E que dia é hoje? Sim, hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Os objetivos do Grupo AE busca fazer mudanças de comportamento para melhorar a qualidade de vida. E como é que eu consigo atingir esses objetivos? Para o AE, esses objetivos só serão atingidos se a gente conseguir acreditar nos princípios, se a gente conhecer e acreditar nos princípios do Amor Exigente, frequentar semanalmente o grupo do Amor Exigente, levar a proposta de vida diária, levar a proposta, né, que a gente aprende, que a gente discute no Amor Exigente para a nossa vida diária, definir e cumprir metas, né, começando pelas mais simples. A nossa reunião é estruturada da seguinte maneira: é essa recepção, onde a gente conversa, tem lá o momento, né, esse momento de recepção, onde a gente apresenta algumas ideias básicas do que é o AE, depois a gente tem o nosso momento de espiritualidade, depois nós temos a nossa palestra, que trata de um determinado tema, né, relacionado aos nossos 12 princípios, depois a gente faz a divisão dos grupos e vai para a partilha, né? Nessa partilha, nós temos um momento que é bastante importante, porque nós abrimos o nosso coração e nesse momento nós dividimos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e aí aquilo que nos pesa, e aí a vida fica mais leve, fica mais fácil, né? E lá, depois dessa partilha, a gente procura definir os nossos objetivos e as nossas metas, né? Qual é o nosso objetivo, né? O que a gente precisa, o que a gente acha que a gente precisa atender, a que ponto que a gente precisa atingir, né? E através dessas metas pessoais, específicas e realistas, iremos atingir o objetivo e realizar algo de concreto para transformar a vida. As metas têm a relação com a nossa autoestima, organização familiar, profissional, social, cultural, lazer, entre outros. Perfeito? Uma coisa bastante importante para o nosso encontro é a questão do sigilo. Eu gostaria que todos repetissem junto comigo agora, né? O que você ouve aqui, o que você diz aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Tá certo? Bom, gente, basicamente é essa a nossa apresentação. A gente vai hoje, então, começar agora o nosso momento de espiritualidade, né? Nosso momento de espiritualidade. E o nosso momento de espiritualidade hoje é um momento em que eu faço uma reflexão para a gente entender que em diferentes momentos da vida nós não podemos tudo, né? Existe um determinado momento da vida onde a gente está no nosso auge, onde a gente consegue dar tudo de nós, quando a gente consegue explorar o nosso talento, mas isso não é sempre assim, né? Com o tempo a gente vai decaindo dessas potencialidades, mas a gente não precisa desistir de continuar fazendo o nosso melhor. Nem sempre o nosso melhor é o melhor que qualquer um e é o melhor de todos, mas é o melhor que podemos fazer e é o elemento fundamental para contribuir, né, com o mundo, com a vida, né? O ser superior, né, Deus, ele nos concede talentos, né? E esses talentos não podem ser enterrados, eles não podem ser colocados debaixo da terra, eles têm que ser explorados, eles têm que ser utilizados. Mesmo quando esses talentos já não são tão evidentes assim, a gente já não consegue explorar com a mesma facilidade. Eu trouxe aqui um exemplo claro disso, né? Eu queria apresentar para vocês aqui um indivíduo que foi considerado a maior voz de todos os tempos, em dois momentos da sua vida, num momento de auge, né, onde o seu talento estava num ponto mais alto, e já no final de carreira, quando ele já não tinha mais
toda a saúde, toda a energia, né? Mas ele ainda tinha. A gente percebe a diferença do talento, mas a gente percebe pela reação do público que o ouve, né, que o vê, o quão bem ele ainda continua fazendo. Então eu queria apresentar aqui para vocês agora, fazer aqui a apresentação. Então agora apresentando para vocês Luciano Pavarotti com os outros dois tenores, considerados grandes da sua época, para a gente perceber o quanto ele era grande mesmo, né, quando comparado aos grandes tenores da sua época. Aí, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras. Então a gente percebe aí, né, a apresentação de Luciano Pavarotti no seu auge, né, junto com dois grandes tenores. A gente viu ali sem força, sem grandes esforços, né? Era só abrir a boca que a voz saía de maneira maravilhosa. E agora a gente vê o Luciano Pavarotti no fim de carreira cantando a mesma música, O Sole Mio, na sua última apresentação que ele fez no Japão.
Então tá aí, né? O momento do auge, o momento, né, do encerramento da carreira, o talento de sempre, mas obviamente que não tem a mesma exuberância, o mesmo papel, mas cumprindo a sua tarefa, cumprindo o seu trabalho de encantar as pessoas, de alegrar as pessoas, de emocionar as pessoas e de trazer um pouco de beleza para o nosso mundo, né? Então Deus nos dá talentos, os talentos ao longo da nossa vida, ele não desaparece, ele não some, às vezes ele perde o seu brilho, às vezes ele perde a sua exuberância, né? Mas a gente continua tendo esse talento e a gente não pode deixar que esse talento fique enterrado, a gente sempre tem que procurar colocar esse talento para fora, não é isso? Era essa a mensagem da espiritualidade que nós tínhamos para hoje. A gente então começa o nosso tema hoje falando sobre os nossos recursos são limitados. Então, tem um pouco a ver com a questão da espiritualidade. Na espiritualidade a gente viu o grande, né, o fenomenal Luciano Pavarotti, o maior tenor de todos os tempos, né, conseguia atingir notas, né, com uma facilidade, com uma altura, com uma potência extremamente inimaginável, né, muito grande. Cantava quando jovem, ia para os grandes teatros na Inglaterra, cantava sem microfone, né? A sua voz alcançava, né? Não era tampada pela orquestra, e ele parecia, né, não ter limites. Mas conforme o tempo foi passando, ele foi um indivíduo que foi perdendo essa capacidade, ele foi perdendo o brilho, ele foi perdendo toda aquela exuberância, toda aquela capacidade. É claro que o talento, né, é claro que ele cantando mesmo velho é melhor do que eu cantando jovem, né, com todo o meu ponto, né, muitos jovens tenores hoje não cantam com o brilho que ele canta mesmo quando velho, né? Então o talento dele
é fantástico, ele continua sendo o Luciano Pavarotti, e tudo aquilo que ele fez não foi apagado, né, com o tempo, porque o talento dele continuou. A diferença é que ele já não tinha o mesmo brilho, as mesmas coisas, porque os recursos são limitados, né? Com a idade, ele foi envelhecendo as cordas vocais, ele foi perdendo a capacidade pulmonar, né? Você percebe na apresentação ali que ele já nem tá, ele não tá nem mais em pé, ele canta sentado, né? Então ele já não consegue impostar a voz, né? Porque ele tá ali com o diafragma ali dobrado e tudo mais e tal. Bom, quem sabe falar melhor sobre isso é a Poliana, né? Mas enfim, ele já não tem mais todos os recursos que ele tinha antes, né? Porque conforme o tempo vai passando, os nossos recursos vão desaparecendo. Então a gente precisa cuidar bem desses recursos, a gente precisa preservar esses recursos, né? O Pavarotti, ele foi considerado um grande tenor, mas ele era um indivíduo que não era tão técnico como outros tenores, né? Ele não era uma pessoa que cuidava tão bem da voz, né? Ele não era um indivíduo, ele tinha o talento e tudo mais, mas ele dava trabalho para a fonoaudióloga dele, né? Ele comia muito, ele tinha refluxo que queimava as cordas vocais dele, que queimava a garganta, né? Porque era muito gordo e tudo mais e tal. Então, claro que o talento dele foi ofuscado por essa falta de cuidado, né? Por essa negligência mesmo dele em preservar todo o talento, todas as condições para que o talento dele tivesse a exuberância máxima durante todo o tempo. Então, conosco também é assim, né? Conosco, os nossos recursos não são ilimitados. Isso nós não estamos falando apenas dos recursos de talento nosso, né? O nosso talento de inteligência, o nosso talento de aprender, o nosso talento de cultura, o nosso talento de ter tolerância, o nosso talento, as nossas condições psicológicas, a nossa paciência, a nossa resiliência, né? Elas têm limites. À medida que os problemas vão acontecendo e a gente vai suportando, a gente não suporta todo o peso da vida. A gente não tem, por mais que a gente queira fazer, por mais que a gente queira realizar, por mais que a gente gostaria de que as coisas realmente fossem feitas, a gente já não tem mais condições de fazer, porque a gente já não tem mais a força física para fazer, a gente já não tem mais a disposição para fazer, né? E mesmo na condição de jovens, mesmo nas condições, né, existem determinados pesos que mesmo jovem, que mesmo forte, que mesmo se exercitando, que mesmo cuidando da nossa saúde, a gente não vai conseguir levantar. A gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar de colaboração, a gente vai precisar, né, quando as dificuldades se tornarem grandes, a gente vai precisar dividir esse problema com outras pessoas, né? Então, os recursos são limitados. E a gente, às vezes, se exige muito, desejando ter todos os recursos para a gente poder resolver todos os problemas, para a gente poder fazer tudo isso. Principalmente quando a gente é pai, né? O estereótipo do pai é aquele, ou da mãe, é aquele que resolve todos os problemas, é aquele que cuida, é aquele que não deixa o filho passar por nenhum tipo de dificuldade. Então a gente, de alguma forma, quer atender a todos, quer fazer por eles todos, mas a verdade é que cada um vive a sua vida e a gente faz aquilo que é possível que a gente faça, né? Não é possível a gente fazer tudo, não é possível a gente impedir que os nossos filhos passem pelas suas decepções, passem pelas suas frustrações. A vida, na sua condição de aprendizado, ela exige a gente errar para a gente poder aprender. O erro faz parte do processo de aprendizagem. E muitas das vezes, né, quando a gente erra, por mais capaz que a gente seja, a gente se frustra, né? Por mais natural que seja o erro, por mais natural que o erro aconteça, porque a dificuldade da tarefa é muito grande, a gente não aceita isso, né? É muito difícil a gente aceitar, a gente se cobra demais. Mas a gente entender que a gente tem que ter compreensão, entendimento, humildade, fundamentalmente, para entender
os nossos limites, entender que nós não podemos efetivamente tudo, né? Então, humildade é a palavra. Quando a gente não consegue entender que a gente não pode tudo, a gente é orgulhoso, né? A gente se acha poderoso demais, a gente acha que pode enfrentar o mundo e a gente não está preparado para isso. E quando a gente entra em decepção, quando a gente não consegue atingir o objetivo e se frustra, mas a gente não estava preparado para entender, a gente não tinha maturidade o suficiente para entender que os nossos recursos são limitados, que a gente não pode tudo, aí a gente se abate de uma maneira muito grande, vem a angústia, vem a frustração imensa, né? E a angústia toma conta da gente, vai evoluindo para depressão e situações muito mais graves, né? E a mesma coisa é quando a gente exige do outro, né? A gente quer que o outro tenha um comportamento X, tenha um comportamento Y, né? Haja de determinada maneira, mas às vezes a pessoa tem as suas limitações, tem os seus recursos limitados, ele tem determinadas características positivas, tem o seu talento, tem a sua característica, mas para algumas coisas ele tem os seus limites. E a gente precisa compreender isso, precisa entender isso, né? Precisa entender, e a gente não adianta a gente fazer exigências para o outro que o outro não vai poder atingir. É preciso que a gente compreenda. O que a gente faz muitas vezes é produzir expectativas sobre as pessoas, né? A gente às vezes não conhece a pessoa, a gente vive sob estereótipos. Então a gente assume o estereótipo de pai, assume o estereótipo de mãe, assume o estereótipo de filho, né? E a gente quer essas respostas, e é que a gente quer se comportar dentro desses estereótipos que nos foi colocado, né? O pai, o super-herói, a mãe, aquela que resolve todos os problemas, aquela que doa a vida, aquela que não, né? Aquela que não tem prazer nenhum, aquela que não tem mais, aquela que passa fome para alimentar o filho, aquela que... E perceba que essas coisas têm limites. Você pode fazer uma vez, você pode fazer 2 vezes, você pode fazer 3 vezes, mas ninguém pode ficar sem comer para sempre, porque se você ficar sem comer, você vai morrer, e aí você não consegue atender o outro, né? Quando você está dentro de um avião, por exemplo, né, quando você está viajando no avião, lá os avisos, lá, né, se por acaso acontecer um acidente, máscaras vão sair pelo teto, então você deve pegar a máscara, colocar. Se tiver crianças ao seu lado, primeiro você coloca a sua máscara, para depois você colocar a máscara no outro. E por quê? Porque primeiro você precisa estar bem, primeiro você precisa estar em condições para poder ajudar o outro. Se você não estiver bem, se você não estiver em equilíbrio, se você não estiver protegido, o ar vai te faltar e você não vai conseguir ajudar o outro que tem dificuldades. E esperar que uma criança, numa certa idade, faça isso sozinho, não vai dar conta de fazer. Ela vai precisar sim da sua ajuda. E vai chegar um determinado momento que você tem que entender que a melhor ajuda que você pode dar é se afastar, é deixar que o outro faça as suas próprias escolhas. Você pode aconselhar, você pode orientar, mas você tem que entender que ele tem as suas próprias escolhas, ele tem que andar com os seus próprios pés, e se errar e se falhar, você tem que entender que ele tem os recursos limitados e que é o aprendizado, que é o esforço, que é o trabalho, é que vai fazer com que as coisas andem, com que as coisas se aperfeiçoem, né? Então a nossa mensagem era essa mensagem de que a gente tem que olhar para a gente tem que olhar para o outro, e a gente tem que olhar com tolerância, a gente tem que olhar com perdão, a gente tem que olhar com compreensão para perceber que as pessoas têm recursos, têm talentos, mas eles são limitados. E a gente tem que ter humildade, né, para entender que não podemos esperar da gente e dos outros mais do que as pessoas efetivamente podem dar, né? É um processo, é um caminho. É isso aí. Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham uma ótima partilha. Muito obrigado.